Tudo bem, meus irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus sejam uma realidade constante em nossos corações. Mais uma vez aqui estamos, e se estamos, porque Deus é bom. As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar com vocês um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11 desta carta, o versículo 1 e o versículo 6. Esta carta foi escrita entre o ano 65 e 66 da era cristã. O apóstolo Paulo morreu, segundo a tradição, no ano 67 da era cristã, por decapitação e esquartejamento. Provavelmente não foi Paulo que escreveu esta carta, porque Paulo, nas suas 13 cartas conhecidas, ele sempre se apresenta, se identifica, ele coloca os propósitos, os motivos pelas quais ele está escrevendo aquela carta e a quem ele está endereçando aquela carta. Outra coisa importante é que as cartas de Paulo e as cartas dos demais apóstolos, elas foram escritas num padrão grego vulgar, no padrão grego popular, no grego que se falava no mercado, no grego que se falava na rua. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita num padrão grego muito elevado, que é o grego clássico. As cartas de Paulo e dos apóstolos foram escritas no grego koiné, no grego falado no Império Romano, por bárbaros, por judeus, por citas. Então era o grego vulgar. Agora este grego aqui, desta carta, é um grego bem elevado, e a maneira como ela está disposta mostra que o escritor era uma pessoa extremamente culta e conhecedora das tradições gregas. Então, esta carta, ela começa a mostrar o plano de salvação de Deus, que começa desde o Antigo Testamento, mostrando Jesus Cristo como o idealizador de todas as coisas. A vontade de Deus de sempre estar buscando o homem se aliançar com o homem. E o ponto mais alto desta carta é que tudo isso só pode acontecer se o homem depositar a sua confiança em Deus. É o que a Bíblia chama de fé. No versículo 1 do capítulo 11, nos fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a convicção dos fatos que não se veem. No versículo 6 nos fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que deseja se aproximar de Deus, primeiramente precisa acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu me lembro que quando criança, eu morava no bairro Santa Teresa, na rua Conselheiro Rocha, e todo final de semana, nos sábados, que era o dia de folga de meu pai, ele nos levava, eu e meu irmão, na casa de minha avó Edna. Ela morava na rua de Vinópolis. Então nós íamos lá visitá-la. E ela tinha uma horta no fundo da casa dela, eu me lembro dessa horta. E quando nós chegamos, ela estava lá na horta cuidando. E lá havia pés de couve, pés de alface, pés de cebolinha, e também havia pés de tomate. E ela, cuidando da horta,
ela pegava pedaços de bambu e fincava do lado dos pés de tomate e amarrava ali um barbante, um cordão, para sustentar aquele pé de tomate e mantê-lo de pé. Como toda criança, aquilo me despertou a curiosidade e eu não tive como não perguntar o porquê que ela estava fazendo aquilo. Ô vó, por que a senhora está amarrando esse pé de tomate nesse pedacinho de pau com barbante? E ela me disse assim, sabe por quê, meu filho? Porque você está vendo esse fruto bonito? Ele não existiria se esse pé de tomate estivesse no chão. E o que mantém esse pé de tomate bonito desse jeito, com esse fruto, é o fato dele ficar de pé. E para ele ficar de pé, a gente tem que amarrar ele, porque ele não se sustenta sozinho. O caule dele é muito fraco, ele não consegue se manter de pé. E quando ele fica no chão, ele fica sujeito aos vermes, aos insetos, e ele vai apodrecer, não vai produzir o fruto que nós precisamos para comer na nossa salada. Foi isso que ela me disse. E o que isso tem a ver com a nossa reflexão aqui sobre fé? Pois bem, meu irmão, eu e você, nós, os membros da Igreja de Cristo, nós somos como aquele pé de tomate. Deus nos chamou para produzirmos frutos. E os nossos frutos precisam permanecer, ou seja, eles precisam ser viçosos e precisam atender o propósito pela qual eles existem. No caso do tomate, ele tem que ser bonito e ele tem que atender o quesito de virar uma salada gostosa e saborosa. Nós somos como aquele pé de tomate e precisamos estar amarrados a alguma coisa para nós produzirmos o nosso fruto. Ao que estamos amarrados é que vai determinar o que produzimos, a qualidade com que produzimos e o tempo de duração daquilo que estamos produzindo. Nós não temos força de nos mantermos de pé. Mas se você pegar o pé de tomate, que não consegue se manter de pé, e você amarrar ele na pedra de pão, do pão de açúcar, pode vir a tsunami que for, a tempestade que for, que ele vai permanecer lá de pé. Não pelos seus próprios méritos, porque ele não se sustenta sozinho, mas porque ele está amarrado a uma rocha que é inabalável, que é indestrutível. Deus é esta pedra de pão de açúcar. Deus, ele é o rochedo de Gibraltar. Nós somos este pé de tomate. Se nós estivermos amarrados em Deus, firmados em Deus, não importa o tamanho da tempestade, do terremoto, da maremoto, da tsunami, dos ventos que se assopram, nós vamos sobreviver. O nosso fruto vai aparecer. É isso que o texto está dizendo. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E no versículo 6 nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível você produzir o fruto que vai agradar a Deus. Sem fé é impossível você produzir o tomate que vai produzir uma salada deliciosa e que vai ser saboreada por todos. É isso que Deus está dizendo. Deus quer que você produza, mas para você produzir,
Você precisa estar firmado nele, amarrado nele, fincado nele. Isso vai determinar a qualidade do fruto que você produz. A Bíblia nos diz que existem pessoas que confiam em carros, outros em cavalos. Tem pessoas que depositam sua confiança nos amigos, que depositam sua confiança no dinheiro, que acreditam na força do seu próprio braço. Mas tudo isso passa. Os amigos de hoje são os seus inimigos de amanhã. Mas se você estiver firmado em Deus, o mundo pode virar de pernas para o ar, que você vai prevalecer. Eu me lembro de um irmão, ele foi deputado federal, ele chamava Herculano Anguinetti, ele chama Herculano Anguinetti, e ele tinha uma plantação de tomate gigantesca, e ela era muito bem cuidada, amarrada com estacas, muito bem firmada. Mas veio uma tempestade atípica naquela região e destruiu toda a plantação dele. Tudo aquilo que ele investiu foi por água abaixo. Ele perdeu toda a sua produção. Por causa do vento? Por causa da tempestade? Não. Porque o tomate não estava preso suficientemente num lugar aonde ele não iria cair. Assim somos nós também. É aonde você está amarrado é que vai determinar até onde você vai chegar. É aonde é que você está firmado é que vai determinar a qualidade do fruto que você produz e aonde este fruto vai chegar. A Bíblia nos fala que todo galho que não produz fruto, ele é cortado e lançado no fogo para virar lenha. Deus não te chamou para você virar lenha. Deus não te chamou para você para você ser queimado. Deus quer que você produza frutos e Ele vai te limpar para que você continue produzindo mais frutos ainda. Este é o significado da fé. A palavra fé no original grego é pistis, que quer dizer você está amarrado, você está unido, você está amalgamado, para que você se torne sólido, forte e consistente. O dentista, ele tem um produto que é o mercúrio e a amálgama. Ele mistura aquelas duas porções e ele tem poucos minutos para colocar aquilo no dente, porque senão aquilo vira uma pedra e depois ele não tem como mais condicionar aquilo. Quando você está misturado com a palavra de Deus e a fé, como nos fala no texto no capítulo 11, misturado com fé, você se torna forte o suficiente para sobreviver, prevalecer e produzir os frutos que são necessários para o seu ministério vingar e Deus se agradar de você. Deus quer ter prazer na sua vida. Amém, meus queridos? Guarde este versículo no seu coração. Deposite a sua fé e a sua confiança naquele que tudo pode. Se amarre em Deus. Não confie nas coisas transitórias, carros e cavalos, dinheiros e fortunas. Tudo isso passa. Se você estiver se amarrando a isso, uma hora você vai se perder. Uma hora vai chegar uma tempestade mais forte do que essa estrutura e vai te derrubar. Mas se você estiver amarrado em Deus, neste rochedo de Gibraltar, nesta pedra de pão de açúcar, mesmo você sendo um frágil pé de tomate, você vai sobreviver a tudo isso, vai produzir um fruto maravilhoso que vai servir ao propósito pela qual você então foi chamado por Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Ó Pai, abençoe meus irmãos, que eles compreendam esta palavra e guardem ela em seus corações e vivam e exercitem esta fé em seus ministérios. No nome santo de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. A paz do Senhor Jesus.